Graça e a paz de Yahshua Mashiach. Oh, glórias, aleluias. A nossa reflexão do dia com a irmã Ivone do canal Pregando o Evangelho de forma simples. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, em qual horário você possa estar vendo este vídeo. Nossa leitura, meus irmãos, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos estar aqui falando das viagens do apóstolo Paulo, o Shaulo, que é o nome dele em hebraico. Nesta carta de Paulo, ele está falando aqui o trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica. Ele está aqui descrevendo o que foi que aconteceu com ele e os seus discípulos, os seus companheiros ali de missão. Então, o apóstolo Shaulo, ele vai nos falar da seguinte maneira: vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Ial nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Ial dos exércitos, que é o nome dele em hebraico, o nome do Pai, do Criador, do Altíssimo, do Eterno, Ial dos exércitos. Aquilo que anunciamos a vocês vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Yahweh quer que falemos, porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Yahweh, que põe à prova as nossas intenções. É Paulo falando aqui que Yahweh dos exércitos, ele conhece as nossas intenções, ele sabe do que somos capazes. Então ele está fazendo para agradar a ele, não as pessoas, meus irmãos. Assim devemos ser nós também. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. E Yahweh é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Yahshua Mashiach, o Filho. Oh, glórias, aleluias. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar de seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Yahweh, mas até mesmo a nossa própria vida. Eles estavam então dispostos a morrer, se preciso fosse, pelo amor ao Evangelho. Morrer por amor ao Evangelho. Oh, glórias, aleluias. Continua aqui, ó. Como nós os amávamos. No 9, irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês. Enquanto anunciávamos a vocês
a boa notícia que vem de Iau. Vocês são nossas testemunhas, e Iau também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. No 12, nós os amamos e aconselhamos, nós os animamos, irmãos, animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Iau, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. A salvação completa é herdar o reino, meus irmãos, que muitos até vão ser salvos, mas não vão reinar com ele. Oh, glórias, aleluias. E você também quer ter parte no reino? É uma pergunta para sua e minha meditação. Então, perseguidos por causa do evangelho, assim estava Paulo e os seus companheiros ali, os seus discípulos. Discípulos são as pessoas que Paulo estava ensinando, preparando para as viagens missionárias, para quando Paulo não estivesse presente, aqueles discípulos ali, os cooperadores dele, os ajudadores dele, pudessem fazer a parte dele, fazer de acordo com os ensinamentos baseados nas Sagradas Escrituras. Não usurpando as pessoas, não usufruindo de forma indevida das pessoas. Eles próprios trabalhavam, seguiam o exemplo de Paulo, Shaulo, em hebraico, trabalhavam para garantir o seu próprio sustento, para não serem pesados às pessoas. Oh, glórias, aleluia. Este é o exemplo que nós também devemos seguir, meus irmãos. Seguindo aqui. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Iau. Quando levamos a vocês a mensagem de Iau, vocês a ouviram, ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem do próprio Iau, o que de fato ela é. Pois Iau está agindo em vocês, os que creem. Creia você também, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado. Creia você também e coloque em prática. Fique animado aqui como Paulo, o apóstolo Shaulo, estava fazendo aqui, animando e aconselhando as pessoas a viverem realmente a prática do Evangelho. O Evangelho sem mácula, o Evangelho sem mistura. Viver realmente o que dizem as Sagradas Escrituras. Praticar o que realmente está lá. No versículo 14. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Iau, na Judeia. Como o povo dali que pertence a Yahshua Mashiach, vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Ali ele quer dizer os judeus que praticavam o judaísmo, ou os judeus, os não judeus que não eram praticantes do judaísmo. Foram os judeus que mataram a Yahshua. Está falando aqui os judeus aqui só por etnia, não os judeus convertidos. Ele até vai nos descrever isso aqui no capítulo anterior, onde ele vai falar aqui em Colossenses 4, ele vai nos dizer aqui uma folha antes, aqui 2 folhas antes, meus irmãos. Ele vai falar aqui, Paulo falando, Shaulo falando aqui, no 4, no versículo 10, ele vai falar que Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. Também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem e se passar por ali.
Josué, chamado o Justo, também mando saudações. Esses 3 são os únicos judeus, ou ialdins, convertidos que trabalham comigo para o reino de Ial. E eles têm me ajudado muito. Esses 3 aqui fazem a diferença, meus irmãos. São judeus convertidos. Mas nesse momento aqui de Paulo, aqui em Tessalônica, ele está falando dos judeus não convertidos. Os que estavam praticando ali as maldades, estavam perseguindo, estavam insultando e maltratando Paulo e seus discípulos. Então, é deste aqui que ele está falando aqui no capítulo 2. Segue aqui então no 15. Então foram os judeus que mataram a Ialcha, esses judeus não convertidos. E os profetas mataram a Ialcha, Machia e os profetas. E também nos perseguiram. É Paulo falando dessa perseguição que eles estavam sofrendo por parte dessas pessoas. Eles desagradam a Ial e são inimigos de todos. Eles tentam até nos impedir de anunciar a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, seria que essa mensagem aos não-judeus, aos ímpios, né? Com isso, eles completam o total de pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Ial caiu finalmente sobre eles. Então, essa diferença aqui, meus irmãos, judeus não convertidos para judeus convertidos. Há diferença. Então, eles estavam sendo perseguidos por causa de inveja desses homens maus que estavam perseguindo. Em Atos 17, no capítulo 17, versículos 5 ao 9, vai descrever isso aí. Vai falar dessa perseguição que eles estavam sofrendo por causa do evangelho. E eles estavam até dispostos a morrer, se preciso fosse, pelo amor ao evangelho, por amor ao evangelho. Aí a pergunta que eu te faço, você também está disposto, mesmo sendo humilhado, perseguido e maltratado, a se preciso for, morrer por amor ao evangelho? Continua a pergunta para sua e minha meditação. Oh, aleluias! Aqui vai falar aqui no versículo 5 de Atos 17. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, Saulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. A desordem que eles estavam se referindo aqui, eles estavam pregando, sim, anunciando a palavra que vem das Sagradas Escrituras por parte de Ial dos Exércitos e do seu filho Yahshua Machia. Eles estavam anunciando o Evangelho, que era a boa notícia, as boas novas das Sagradas Escrituras. É o que você e eu devemos fazer. Oh, aleluias! Aí continua, agora chegaram até nossa cidade, se referindo aqui Paulo, Silas e os seus companheiros, né? E Jasão os hospedou na casa dele. Então eles prenderam aqui Jasão, porque Jasão estava dando cobertura espiritual para Paulo e Silas e seus companheiros. Como não acharam Paulo e Silas e seus companheiros, então resolveram prender a Jasão, colocar ali Jasão ali, enquanto esperava Paulo e Silas e seus companheiros. Tamanha era a maldade daqueles homens. E vai seguir aqui. E Jasão hospedou na casa dele. Então eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Yahshua. Eles estão dizendo que existe outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras.
e as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso, ou seja, a fiança. Para serem soltos, eles tiveram que pagar por isso. Além deles não cobrarem nada das pessoas, ainda tiveram que pagar. Eles foram humilhados, maltratados, perseguidos por amor ao evangelho. A pessoa que os hospedou em sua casa, fazendo ali a parte do ID, que é, se ele não podia ele mesmo falar, as pessoas, evangelizar, ele estava hospedando, estava fazendo bem aqueles que estavam fazendo, porque ele deu crédito às palavras de Paulo e os seus companheiros. Mas Jasão também foi punido, ele foi levado ali para aquele lugar para ser preso enquanto aguardava a presença de Paulo e seus discípulos. Esta era a maldade daquele povo. Então, que possamos ficar com essa meditação e você e eu possamos entender qual que é a razão, qual que é o significado e a grande importância de pregarmos o evangelho. E você tem cumprido o que o dos exércitos quer que você faça? Shaul estava então encarcerado e ele estava então orientando os servos dele. Ele estava orientando a fazerem, a cumprirem o querer de Yahweh dos exércitos. E você que está aí tem disposição, você tem tempo, mas você não assume verdadeiramente o seu papel diante de Yahweh dos exércitos. Você tem vergonha de admitir que o nome realmente é este, de acordo com as pesquisas, você também já vem pesquisando, você também vem adquirindo conhecimento, mas você ainda não assumiu verdadeiramente o seu papel. E ao estar à espera de homens e mulheres corajosas que vão fazer a diferença para este tempo, para esta era, assim como ele enviou, que ele lançou, que ele tirou lá aquele pequenino, sem nome, sem título, que eu estou me referindo a Romilson Ferreira, para anunciar a verdadeira mensagem que vem de Yahweh dos exércitos. Ele quer levantar você e eu, como outras pessoas também, para levarmos as boas novas das Sagradas Escrituras a mais pessoas. Que eu continuo aqui frisando a você o que está em Apocalipse 1:3, que devemos ler, ouvir e praticar. Por quê, irmã Ivone? Porque o fim está próximo. E você não pode ficar de fora do reino, deste reino que Paulo aqui está descrevendo claramente. E você quer fazer parte desse reino? Ele está falando que chama para terem parte do reino e da sua glória. Está em 1 Tessalonicenses 2, aqui no finalzinho do versículo 12. Venha você também fazer parte do reino, venha seguir, largue tudo se preciso for, morra por amor ao evangelho se preciso for, mas venha assumir o seu papel diante de Yahweh dos exércitos e do seu filho Yahshua Mashiach. E assim possamos ficar com mais essa meditação e até a próxima palavra. Assim seja. Aleluias, aleluias. Graças te damos, Pai.